Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023, noite de domingo. Meu nome é Leandro e neste canal você encontra tutoriais e dicas que vão auxiliar você que está iniciando como web design e design gráfico a desenvolver os seus primeiros projetos, as suas primeiras artes e assim poder qualificar-se profissionalmente ou quem sabe ter aquela renda extra através do CorelDRAW. E hoje eu quero trazer aqui para você, através dessa aula, a dica de como podemos utilizar a ferramenta faca e a ferramenta misturar, ou melhor, as possibilidades que temos no CorelDRAW ao utilizar essas duas ferramentas, a ferramenta faca e a ferramenta misturar. Para você ativar essas ferramentas, elas se encontram aqui à esquerda da sua tela, tem essa barra de ferramentas. Se nós viermos aqui, na ferramenta cortar e dermos um clique com o botão esquerdo do mouse e manter, vai abrir essa janela com outras opções de ferramentas para o trabalho. Dentre delas, eu vou escolher aqui a faca e já vou deixar a faca ativada. A ferramenta misturar, provavelmente quando você abrir o CorelDRAW, você vai vir aqui até a ferramenta de sombreamento. Da mesma forma, você vai dar um clique, vai manter esse clique e vai escolher a ferramenta misturar. É claro que o que eu vou desenvolver aqui para vocês, eu vou utilizar outras ferramentas, mas o tema principal desse vídeo é utilizar a ferramenta faca e a ferramenta misturar, apresentar para você as possibilidades para que a partir desta dica você possa aplicar os conceitos aí no seu trabalho, ok? Aqui eu já criei uma área de trabalho, uma área de impressão ou uma prancheta. Você pode escolher aí o melhor termo que você quiser. Eu vou escolher a ferramenta elipse. Ela se encontra aqui na barra de ferramentas. Você vai vir até aqui e vai selecionar a ferramenta elipse. Antes, essa área de trabalho aqui, ela está com 1080 por 1080 pixels. Se você já acompanha aí as nossas aulas, você já sabe como criar um documento. Então vou escolher a ferramenta elipse e se eu pegar e vier com o cursor do mouse até o centro dessa área de trabalho, nós vemos que vai ativar a informação de que o mouse está no centro. Então vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar. Não solte, porque você pode observar, veja que essa elipse ela não está perfeita. Para que ela fique perfeita, juntamente com o botão esquerdo do mouse acionado, eu vou apertar a tecla Ctrl do meu computador. Você pode realizar essa ação aí na sua casa. Feito isso, não solte ainda esses botões. Por quê? Porque eu quero que essa elipse ela fique centralizada a partir do centro dessa área de trabalho. Então, para que isso aconteça, eu também vou apertar a tecla Shift juntamente com a tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Veja, agora eu posso arrastar com os botões acionados e arrastando com um clique do mouse, eu posso dimensionar essa elipse da melhor maneira que eu desejar. Agora eu posso soltar e vejam, criamos uma elipse perfeita a partir do centro da nossa área de trabalho. Se observarmos ainda com esse elemento selecionado aqui no topo da sua tela, nós vemos as propriedades dessa elipse. Dentre essas propriedades, nós encontramos aqui, onde eu estou acenando, o tamanho dessa elipse. Então eu vou selecionar aqui e vou optar pelo tamanho de 500 pixels. Então você pode realizar a fins didáticos, você pode realizar essa ação aí na sua casa. Continuando, nós vamos criar outra elipse. Então, da mesma forma, você já sabe
como acionar essa ferramenta. Iremos vir aqui com a tecla Ctrl, aqui nesse caso somente com a tecla Ctrl e com o clique do mouse, né, o clique com o botão esquerdo, ó, criamos a elipse. Nas propriedades deste elemento, nós vemos que essa elipse está com um tamanho de 82 pixels. Eu vou optar para 60 pixels. Próximo passo será fazer uma cópia dessa elipse. Existem várias formas de criar essa cópia. Dentre elas, a que eu vou demonstrar para você é essa. Primeiro, vamos vir aqui, ó, na ferramenta de seleção. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Veja que com o botão esquerdo do mouse eu arrasto e há uma simulação, né, dessa elipse, aonde eu vou aqui dispor ela. Então há uma simulação. Vejam, vou apertar agora a tecla Ctrl do computador. Agora ela acompanhou o alinhamento dessa elipse. Então eu vou arrastar até aqui. Não solte ainda o botão esquerdo do mouse e não solte ainda a tecla Ctrl. Por quê? Porque agora nós precisamos realizar a cópia dessa elipse. E para que essa ação aconteça, basta agora você dar um clique no botão direito do mouse. Veja que no cursor é nos apresentado um ícone, um símbolo com mais. Isso significa o quê? Que fizemos a cópia dessa elipse. Agora eu posso soltar. A cópia está realizada. Me fiz entendido? Então eu vou novamente repetir essa ação para que você compreenda. Ó, selecionei a elipse, botão esquerdo do mouse, tecla Ctrl, botão direito do mouse. Fiz a cópia. Ok? Certo, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu estarei auxiliando vocês. Agora nós vamos utilizar a ferramenta misturar, que é o objetivo principal desse vídeo, demonstrar para você as possibilidades que temos com a ferramenta misturar. Vindo aqui na barra de ferramentas que se encontra à sua esquerda, ó, vou ativar a ferramenta de mistura. Vejam, vou dar um clique nessa elipse à esquerda para selecionar ela, e agora vou dar um clique novamente com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar ela até que ela se encontre, ó, com essa elipse à sua direita, e agora eu solto. Simultaneamente foi criado várias cópias de elipses através dessa ação. E o melhor, se você observar aqui nas propriedades desses elementos, juntamente com essa ação que acabamos de realizar, nós temos algumas informações aqui dessas propriedades. Dentre elas aqui, ó, você tem um número de elipses que está compondo essa ação. Nós temos 37 elipses aqui. E através dessas setas eu posso diminuir a quantidade de elipses. Veja, eu estou diminuindo. Estava 37, ó, diminuir para 5 elipses. Mas eu também posso aumentar. De 5, posso aumentar para 27, 30, por exemplo. Me fiz entendido? Certo. Mas tem outro detalhe aqui muito interessante que eu quero mostrar para você, que além da ferramenta mistura criar várias cópias simultâneas de um elemento, eu também posso ajustar essas formas, no nosso caso essa elipse, a um caminho. Eu quero ajustar todas essas elipses a esse caminho, ou seja, eu quero que elas, além de centralizadas, elas fiquem ajustadas à borda dessa elipse maior. Então, como que eu vou realizar essa ação? Aqui ainda na barra de propriedades, ó, você vai vir aqui nesse botão propriedades do caminho e você vai dar um clique nesse botão. Veja que abriu uma janela escrito novo caminho. Então eu vou selecionar novo caminho. Você pode ver neste exato momento que o cursor do mouse, o ícone, o símbolo dele mudou. Apareceu uma seta. Isso quer dizer que agora eu devo indicar qual é o caminho que eu desejo que essas elipses fiquem ajustadas. Como o nosso propósito aqui é criar um caminho
para essa elipse maior, então eu vou dar um clique aqui. Vejam, ajustamos todas essas elipses, além delas estarem centralizadas, elas estão ajustadas a esse caminho, mas eu ainda posso fazer mais configurações. Você pode observar ó, com um zoom, tem uma seta aqui. Isso indica que eu posso dar um clique com o botão esquerdo do mouse, manter esse clique, e eu posso deslocar esse segmento aonde eu desejar. No nosso caso, eu vou trazer até aqui o centro da elipse maior. Vou soltar. Vejam que todas essas 30 elipses, ela teve um segmento, ela seguiu esse caminho. Eu também posso dar um clique aqui, ó, nesse quadrado, com o botão esquerdo do mouse, ó, e vou aqui fazer uma intersecção, ó. Observe, no nosso caso aqui, todas as elipses elas estão seguindo a mesma intersecção, ó. Essa elipse está fazendo intersecção com essa elipse. Se não tivesse, por exemplo, vamos supor que a hora que eu fiz essa ação aqui, de deslocar essa elipse, eu trouxesse ela aqui. Leandro, mas as outras elipses não seguiram, né, o mesmo objetivo. Então eu posso vir aqui em propriedades, ó, você está vendo que temos um número de 13 elipses, eu posso aumentar o número de elipses até que ela fique semelhante a essa intersecção. Então eu posso diminuir a quantidade de elipses, eu posso aumentar. Aqui com 31 elipses já criamos algo similar. Seguiu a mesma simetria. Feito isso, ok, vamos escolher a ferramenta de seleção que se encontra aqui na barra de ferramentas à sua esquerda e pronto, por enquanto é isso. Leandro, o que é que vamos fazer agora? Vou selecionar essas elipses, posso dar um clique com o botão esquerdo do mouse, eu vou dar um Ctrl K. Por que eu realizei essa ação? Porque eu quero que essa elipse maior ela seja um objeto independente dessas elipses menores. Por quê? Se eu não desse o Ctrl K, quando eu selecionasse a elipse maior, ela iria seguir. Todas essas elipses aqui que estão ajustadas a esse segmento iriam ficar ali, se tornando todas elas uma unidade. E não é isso que eu quero. Eu quero tornar a elipse maior independente. Então, vou dar um clique aqui e acionar o Ctrl K. Pronto. Faremos uma cópia dessa elipse maior. Então eu posso apertar aqui, você também vai apertar aí na sua casa, a tecla Ctrl C, que é outra maneira de realizar a cópia de um objeto. Feito isso, vou dar um clique aqui fora da nossa área de trabalho e agora com um arraste com o botão esquerdo do mouse, vou selecionar todos os objetos. Vejam que aqui na barra de propriedade nos demonstrado outras ações que podemos realizar. Dentre elas, vamos optar por soldar. Olha só que bacana. Criamos uma forma agora com as bordas todas em curvas. Vou dar um Ctrl V para fazer a cópia daquela elipse maior. Agora eu posso ajustar aqui, ó, com a tecla Shift apertada, eu posso aqui ajustar a elipse no tamanho que eu desejar. Vou fazer mais uma cópia dessa elipse. Agora eu posso fazer essa cópia dando apenas um clique na tecla mais do meu computador. Realize essa ação aí na sua casa também. E agora eu vou apertar a tecla Shift com o botão esquerdo do mouse. Posso dimensionar essa cópia, essa elipse que acabamos de copiar. Creio que até aqui está ok. No momento é isso, por enquanto vamos distribuir algumas cores aqui. Gente, fique comigo até o final porque ainda eu vou apresentar a ferramenta faca. Então eu vou escolher aqui, ó, vou dar um tom de cor rosa. Posso vir aqui, vou escolher esse rosa mais clarinho. Vou selecionar essa elipse maior, vou dar um tom de amarelo e vou escolher essa elipse melhor
e vou optar pela cor branca. Pronto. Posso pegar, dar um clique para fora e selecionar e tirar essas linhas de contorno. Como eu vou fazer isso, Leandro? Vou vir aqui, ó, na barra de cores aqui, à sua direita, tem o quadradinho com um X dentro. Então eu vou dar um clique neste quadrado com o botão direito do mouse. Tirei todos os contornos. Até aqui, ok, meus queridos. Estou me fazendo entendido? Espero que sim. O que vamos fazer agora? Vamos criar um banner aqui. Então, eu vou puxar uma régua para termos um parâmetro aqui, porque agora vamos criar um retângulo. Esse retângulo se encontra aqui na barra de ferramentas. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse, mais ou menos nesse tamanho aqui está ok. Posso arrastar ele para baixo um pouco. Vou dar uma cor a este retângulo, essa tonalidade aqui de azul. Vou tirar o contorno. Certo? Certo. Leandro, o que é que vamos fazer agora? Se você apertar aí a tecla D do seu computador, você vai acionar essa ferramenta aqui, ó, que se encontra na barra de ferramentas à esquerda da sua tela. Você vai selecionar essa ferramenta de papel gráfico. Quando você ativar essa ferramenta, aqui, ó, na barra de propriedade, nós teremos algumas informações. A quantidade de fileiras, colunas e fileiras na sua horizontal e a quantidade de fileiras e colunas a sua horizontal. Então aqui eu configurei na horizontal apenas uma fileira e na vertical 3 fileiras. Virei aqui com o botão esquerdo do mouse, darei um clique e arrastarei até a essa outra extremidade do retângulo. Feito isso, vou escolher a ferramenta de seleção e darei um Ctrl U para que cada retângulo desse se torne independente. Posso agora puxar uma régua até esse retângulo aqui. Era simplesmente para isso que eu queria, para ter esse parâmetro. Posso escolher todos eles e aqui agora eu tenho a minha régua. Vamos criar outros parâmetros com a régua. Basta você dar um clique com o botão esquerdo do mouse aqui na régua, arrastar até aqui e agora nós vamos deslocar essa régua. Aqui em propriedades, no X, eu posso colocar mais 50. Vejam que a régua deslocou 50 pixels. Vou arrastar outra régua aqui e vou colocar menos 80. Veja que essa régua deslocou 80 pixels. Vou realizar essa mesma ação nessa extremidade do retângulo. Vou digitar mais 80 e vou arrastar e digitar menos 50. Pronto, este parâmetro que eu preciso. O que iremos fazer neste momento? Iremos fazer uma cópia deste retângulo. Selecionei ele. Você já sabe como fazer a cópia de um objeto. Então vou dar um clique aqui no centro, arrastar até essa extremidade do retângulo e vou fazer a cópia. Vou mudar o tom de azul dele para diferenciar. Pronto. E vou dar um Ctrl Page Down para ele ir atrás deste retângulo principal. O que farei? Darei um clique com a ferramenta de seleção e agora arrastarei até aqui, ó, até essa régua de referência que criamos. Darei um clique com o botão esquerdo do mouse, ó. Vou vir aqui na tensão desse retângulo e vou arrastar até aqui, ó, nessa alça de tensão e trarei até aqui. Correto, meus queridos? Certo. Se você teve alguma dúvida, basta você repetir esse mesmo exercício, ó. Fazer essa mesma ação aqui para ficar mais sublimado, mais enfatizado aí na sua mente, ó.
Vou fazer a cópia dessa cor para diferenciar, Ctrl+V digital, pronto. É isso daqui que deseja. Vou deslocar ele até essa régua, pronto. É esse o exercício que nós vamos realizar até aqui. Vamos puxar outra régua de referência, mas antes, se você for muito perfeccionista na hora de criar sua arte, ó, vou criar um retângulo aqui, vou criar um retângulo aqui. Vou puxar uma régua até o centro desse retângulo e já já você vai entender o porquê. E vou puxar outra régua até aqui. Vou puxar mais uma régua centralizando ao ponto médio horizontal desse retângulo. Aqui já temos, né? Consequentemente, é óbvio. Pronto. É isso daqui até o momento. O que iremos fazer, Leandro? Vamos dar um clique. Esse retângulo aqui eu já posso excluir. Pronto, porque eu queria só a régua. Vou dar um clique aqui e vou escolher a ferramenta Forma. Vou dar um Ctrl Q para que se transforme, né, em um objeto. E vejam, vou selecionar com a ferramenta Forma selecionada. Vou dar um clique aqui para fora e vou selecionar essa linha, esses dois nós com o botão esquerdo do mouse. Selecionou, aqui na barra de propriedades, vamos vir até aqui, onde tem esse mais que está em verde. Isso significa que eu quero adicionar um nó. Eu posso tanto adicionar como excluir o nó. Então vamos adicionar. Veja que foi criado um nó no centro dessa linha. Vou dar um clique fora, selecionar novamente, dar um clique sobre esse retângulo. Agora, ó, com o botão esquerdo do mouse, vou manter o clique e vou arrastar até essa linha para criar essa forma. Agora podemos repetir essa mesma ação para o outro retângulo. Dá um clique fora, dou um clique dentro, pronto, arrastei. Certo? Certo, mas ainda não terminou. Aguarde que vamos utilizar a ferramenta caneta. Vou selecionar esse retângulo maior, com a tecla Shift, vou selecionar esse elemento aqui. Veja que dentre as opções que nos são dadas na barra de propriedade, vamos escolher essa, aparar. Vamos repetir a mesma ação para este outro objeto. Aparamos. Veja o que aconteceu. Certo? Ao aparar, ele seguiu a forma desse retângulo maior. Agora aqui nós vamos utilizar já brevemente a ferramenta caneta. Mas antes, você está vendo essa régua aqui? Você vai dar um clique sobre essa régua para ativar ela e vai dar mais um clique para acionar a opção de rotação dessa régua. Vejam que essa elipse aqui, ela se refere ao centro dessa régua. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar até aqui, ó, essa elipse. Por quê? Porque a hora que eu for fazer essa ação de girar, eu vou arrastar e trazer até aqui, ó. Me fiz entendido, gente? Vou voltar, ó, com o botão esquerdo do mouse, vou manter o clique, ó, e vou apenas girar, porque daí essa régua ela vai girar a partir deste centro. Se eu não fizesse essa ação, ó, a hora que eu fosse deslocar, vejam, ó, ela ia seguir outro tipo de formatação, e não é isso que eu queria. Então selecionei, ativei a opção de girar, pronto, ó, trouxe até aqui. Agora, aqui que é o bacana dessa ação da ferramenta faca, porque ela pode agilizar muito o processo. Eu teria outras maneiras de realizar o que eu vou fazer agora, que é uma sombra, um fundo aqui, para dar um efeito diferente nesse banner. Mas veja que ao escolher a ferramenta faca, olha só que bacana. Para utilizar a ferramenta faca, vou selecionar essa parte do banner, vou vir aqui, ó, na barra de ferramentas e escolher a ferramenta faca. Vou dar um clique sobre essa linha aqui, sobre essa régua, vou manter o clique com o botão esquerdo do mouse, eu vou trazer até aqui, ó,
até essa extremidade. Vou soltar. Veja, no primeiro momento parece que não aconteceu nada, né? Mas observe, vamos escolher a ferramenta seleção. Podemos excluir essa régua. Vou selecionar novamente esse elemento e optar pela ferramenta forma. Observe, ó, que realizou um corte aqui. Se eu der um clique com a ferramenta forma nesse banner, como nós ainda não realizamos essa ação com a ferramenta faca, ó, ele ainda é um elemento, um objeto completo. Diferente desse, que ao aplicarmos a ação com a faca, ele cortou essa parte que desejávamos. E agora eu vou dar um Ctrl K. Dando um Ctrl K, vamos escolher a ferramenta seleção, dar um clique fora e agora ó, eu posso escolher somente esse elemento aqui. Certo? Certo. E por que nós fizemos isso, Leandro? Para dar esse efeito aqui, ó. Por exemplo, ó. Podemos escolher essa mesma cor aqui, fazer uma leve alteração para dar esse efeito aqui de sombra, de fundo, ó. Pronto, ó. Para dar esse efeito. Me fiz entendido, meus queridos? Se ainda eu não me fiz entendido, vai ficar mais fixado na sua mente, porque nós vamos repetir o mesmo processo aqui, ó. Vou selecionar essa régua, vou dar mais um clique sobre ela para ativar a ação de girar. Pronto, ó. Agora eu vou vir, dar um clique, pronto, ó. Inclinei ela, vou selecionar esse objeto, ferramenta faca, vou dar um clique fora, arrastar essa extremidade, pronto. Vou selecionar a ferramenta forma, darei um clique, ferramenta seleção, né? Agora, ferramenta forma, vou dar um clique fora, vou dar um Ctrl K, ferramenta seleção, aliás, dá um Ctrl K, pronto. Temos um objeto independente. Utilizarei essa mesma cor aqui, ó. Pronto. Foi simplesmente para isso, pessoal, para criar esse banner. É claro que aqui no passo a passo eu tenho que ir bem devagar, então demanda tempo. Mas isso daqui na prática, no dia a dia, se eu pegar aqui para fazer ao vivo com vocês, é rapidinho para fazer esta forma aqui. Vamos supor que isso daqui seria uma logo. Eu já separei aqui um vetor. Vou dar um Ctrl V, por exemplo, ó. Se fosse para criar uma logo. Podemos centralizar. Para centralizar com este objeto, ó, vou apertar a tecla Shift, botão esquerdo do mouse e apertar a tecla C. Pronto, centralizei. Vamos dar um nome aqui, para um nome aqui F8, vamos selecionar F8. Vamos escolher aqui Dona Benta. Pronto, vamos escolher uma tipografia aqui. Pronto, essa daqui. Posso fazer alguns ajustes. Posso fazer uma cópia aqui, Dona Benta Bolos e Doces. Só para fim didático aqui. Meus queridos, entendido? Era isso que eu gostaria de apresentar para você. As possibilidades que temos ao utilizar a ferramenta faca e a ferramenta de mistura. Veja só que fácil, né? Muitas pessoas, para criar essa forma aqui, de repente eles iriam fazer assim, ó. Iriam criar uma elipse, vir aqui, criar uma elipse maior, depois trazer aqui no centro, depois fazer uma cópia aqui, depois selecionar as duas, dar um Ctrl G, depois vir ativar a ferramenta de rotação e vir aqui depois e realizar essa ação aqui. Vejam que
Utilizando a ferramenta mistura, ó, nós ganhamos mais tempo. Ó. Olha só. Se fosse utilizar esse mecanismo aqui que muitos utilizam, demoraria mais, demandaria mais trabalho. Agora, dependendo da situação, se você utilizar a ferramenta misturar, você ganha tempo. Ó a ferramenta faca. Ó. Nós fizemos esse efeito aqui desse banner. Algumas pessoas iriam criar uma forma, iriam utilizar outras ferramentas de forma para criar esse elemento aqui. Não que não seria válido, mas tendo conhecimento das principais ferramentas do Corel, isso vai nos auxiliar a ganhar em produtividade quando formos realizar os nossos projetos. Você gostou da aula? Gostou da dica, querido? Qualquer dúvida pode deixar aí na aba de comentários, eu estou à sua disposição. Se você gostou, eu te convido agora a deixar o seu like, se inscrever e compartilhar o meu canal para que assim possamos crescer juntos. Gente, um abraço e até mais. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Este trabalho conta com o seu apoio para que possamos continuar a produzir novos conteúdos. Para isso, basta você se inscrever, compartilhar e ativar o ícone de sino para ser avisado quando enviarmos novas aulas. Ótima semana a todos!